pessoal, sou Asmarina, nós estamos aqui no CRAI da Escola de Enfermagem, sala de leitura dos alunos. Olá, eu sou a Lívia e esses são os livros que nós estamos lendo. E eu sou a Simone, e então vamos às apresentações dos livros? Meu livro é A Perseguição de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon foi um escritor norte-americano que faleceu em 30 de janeiro de 2007, com 89 anos, na Califórnia, Estados Unidos. E além de escritor, ele também foi roteirista, escrevendo diversos filmes e séries, alcançando sucesso com algumas dessas séries, como Jane é um Gênio dos anos 60 e Casal Witt dos anos 80. Sobre as obras do autor, eu dei uma pesquisada, mas não cheguei ao número exato, mas em média 25 livros publicados, inclusive uma autobiografia, O Outro Lado de Mim. Bom, então aqui na primeira capa, né, nós temos o nome do autor, o título da obra e as logomarcas das editoras. Na quarta capa tem o título da obra novamente, uma breve descrição da obra, né, o ISBN e o código de barras. E também temos a ilustração da capa, que foi feita por Carlos Chagas. Inclusive, uma coisa interessante nessa capa da ilustração é que ele mostra os personagens, né, da história e alguns lugares em que se passa toda essa história. Na lombada, temos novamente, né, o nome do autor, o título da obra e as logomarcas das editoras. Bom, ele não tem orelhas, né? Aqui no prefácio é um comentário sobre a obra. No verso tem algumas obras do autor. Na folha de rosto é o título do autor, da obra, quem traduziu foi Piero Lemos e novamente as logomarcas das editoras. E no verso temos a ficha catalográfica, alguns dados como o ano de nascimento do autor, que foi responsável pela tradução e o nome das editoras. Inclusive o título original, que é em inglês, né, The Chase, e a classificação do gênero, que é literatura infanto-juvenil. E é uma coisa interessante também, que é SDD e SDU, né, que são sistemas de classificação que algumas bibliotecas utilizam para classificar documentos por assuntos. E aqui nós temos direitos autorais, o ano da publicação, que foi em 94, e aqui o endereço das editoras. E logo após vem o prólogo, que seria uma cena que antecede, né, toda a história. E depois disso já começa no capítulo 1, o livro. Bom, sobre as minhas expectativas com o livro, eu já li o livro, então vou falar sobre as minhas expectativas antes de ler o livro, que eram boas porque eu já conhecia um pouco sobre o autor Sidney Sheldon. Os livros dele são basicamente, tem o suspense, né, como sua marca registrada, e eu gosto, é um tipo de livro que te prende e que te faz querer ler a história até o final. Meu livro é O Orgulho e Preconceito, da escritora Jane Austen, que é uma escritora inglesa que nasceu em 1775 e morreu aos 41 anos de idade. Ela escreveu esse livro quando ela tinha apenas 21 anos. Essa escritora já foi comparada a William Shakespeare. Na capa tem uma fotografia bem bonita que é de um dos filmes baseados no livro, que tem o mesmo título, Orgulho e Preconceito. É uma edição de luxo, em capa dura, bilíngue, português e inglês, de 2016. Olha, não tem orelhas. Aí aqui a ficha catalográfica, tem a editora, que é a Landmark, fala da primeira edição, que é de 1813. Fala da imagem da capa, que é da Universal Studios. Tem o título original em inglês. Fala que é uma ficção inglesa, literatura inglesa. Aí aqui fala um pouco sobre a vida da autora. Aqui tem o prefácio, que fala um pouco sobre como ele foi escrito, sobre as críticas positivas que ele recebeu. Foram vendidas aproximadamente 20 milhões de cópias em todo o mundo. A estrutura dele é sempre assim, uma página em inglês, uma em português. Vai ser sempre assim. E aqui na última capa, a quarta capa, tem os 2 primeiros parágrafos do primeiro capítulo. E também foram feitos vários filmes, peças de teatro e programas de TV baseados nesse livro.
O último filme foi em 2016, Orgulho, Preconceito e Zumbis, que é uma mistura de comédia, terror e romance. A minha expectativa sobre o livro é boa, pois já me indicaram o livro, a Simone já leu e disse que é muito bom. E eu já assisti o filme, que tem o mesmo título do livro, que conta a mesma história. Eu gostei muito, então acredito que eu vou gostar do livro também. Este livro chama-se Perto do Coração Selvagem. Foi escrito por Clarice Lispector. Clarice Lispector foi considerada pela crítica brasileira e estrangeira como uma das maiores escritoras do século XX. Ela nasceu na Ucrânia, mas naturalizou-se brasileira, proclamando-se pernambucana. Nasceu em 10 de dezembro de 1920 e faleceu dia 9 de dezembro de 1977. Ela faleceu um dia antes de completar 57 anos. Esta é a 16ª edição do romance de Clarice Lispector. Ela foi publicada no Rio de Janeiro pela editora Francisco Alves em 1995. Já a primeira edição dela foi em 1943, ganhando em 1944, no ano seguinte, o prêmio Graça Aranha por ter sido considerado o melhor romance daquele ano. E esta edição 16ª, ela vem com a capa de Jean Calvi, com um detalhe de Amadeu Modigliani, se chama No Deitado. Ela vem também com orelha na capa, com o prefácio do livro e orelha na contracapa, apresentando um breve resumo da autora Clarice Lispector. A apresentação da autora vem na página 5 também, e logo junto também a apresentação do livro. Foi feita por Rosisca Darcio de Oliveira. O livro tem na contracapa a foto da autora, Clarice Lispector. Também tem alguns elogios que foram colocados da obra da autora e uma recomendação bem interessante na hora da leitura. Cada um está assinado CL, não sei qual é o nome, mas é muito interessante, dizendo: não se preocupe em entender, viver ultrapassa todo entendimento, que eu acredito ser uma referência também deste romance. Perto do Coração Selvagem, em 1964, baseado neste romance, foi montada uma peça teatral que estreou em São Paulo já no ano seguinte. E um dos atores da peça foi o José Wilker, junto com a autora do livro também, mais os 3 atores. Da autora, em 2012, ele foi traduzido para o inglês. Foi um projeto gráfico especial, delicado, onde, além deste romance, mais 3 romances de Clarice Lispector foram traduzidos para o inglês. E, segundo a informação que pesquisei, os 4 exemplares juntos têm uma foto de Clarice Lispector quando jovem. E no final, na contracapa dos livros traduzidos, vem no canto
vários comentários de críticos americanos, onde o livro foi traduzido, com elogios à obra, à autora, inclusive um comentário do New York Times sobre a autora ser considerada a principal escritora latino-americana de prosa deste século. Então é essa obra que eu quero apresentar para vocês. A minha expectativa sobre o livro Perto do Coração Selvagem é que ele possa prender bastante a minha atenção. Uma história bem interessante, a ponto de eu mergulhar na história também. E assim, ler o livro como se eu estivesse assistindo um filme, para ter aquela vontade de assistir começo, meio e fim, saber do final rapidinho. E assim, ser uma leitura muito prazerosa. Obrigada.